Olá, vamos mais a uma aula de história. Semana passada a gente estudou sobre os conceitos, sobre o que era história, sobre os sujeitos históricos e as fontes. Hoje a gente vai conhecer alguns conceitos importantes para a história. E eu trouxe para vocês a definição de conceito. O que é que significa conceito? Conceito é o mesmo que convicções, certezas. É um ponto de vista, é um pensamento, é opinião, famas, críticas. E em relacionado aos assuntos que eu trouxe hoje, os conceitos, todos nós temos algumas opiniões a respeito deles. Vamos conhecê-lo. O primeiro conceito que eu trago aqui é política. O que é política? É uma ação de organizar e de administrar uma sociedade. Para um bom funcionamento dessa atividade política, foi estabelecido um código de leis escrito chamado de Constituição. Toda nação, ao se tornar independente, elas promulgam uma Constituição. Essa Constituição é o conjunto de leis que rege o país. Lá está todas as leis que o cidadão precisa, com seus direitos e também com seus deveres. Dentro dessa política, a gente tem as políticas públicas, que são ações realizadas pelos governos, tanto municipais, como estaduais e federais, com o objetivo de trazer melhoria para a vida dos cidadãos. Essas políticas públicas se apresentam nas ações de habitação, saúde, educação, saneamento básico, transporte. E vale salientar que tudo isso aí é os nossos impostos que voltam para a gente, em forma de benefícios. Então não é só o governo, porque é bonzinho. Nós já pagamos uma taxa, impostos e mais impostos para que podemos ter isso aí. Então são chamadas políticas públicas. Por política ser uma forma de governar, uma nação ela pode ser governada de diferentes maneiras. Ela pode ser governada pela uma república, que é a forma que a gente vê hoje, um sistema republicano, monarquia, tivemos monarquia no passado, e anarquia. O Brasil ainda não conhece essa última forma de governar. E no governo, ele pode exercer o seu poder de forma democrática, autoritária ou totalitária. Então, traga aí um lembretezinho na parte de baixo, Positivo para política, negativo para politicagem. Então, não vamos confundir. Política, ação, uma forma de governar. Outro conceito é o trabalho. O que é o trabalho? É a ação produtiva dos indivíduos que transformam a natureza para atender às suas necessidades. Todos os bens que dispomos são fruto do nosso trabalho. Trabalho está relacionado com algumas atividades ou serviços desempenhados por um indivíduo que exige ou não esforço físico. Outro conceito importante é a economia. A gente escuta muito falar hoje, com essa pandemia, a respeito da economia, que ela pode entrar em colapso por conta do isolamento, de algumas medidas que foram tomadas. A economia ela está enfraquecendo, E a gente pode entrar em até uma crise econômica. Então vamos entender o que é economia. Porque a economia é a maneira como a sociedade se organiza para produzir, armazenar, distribuir e comercializar os bens que atendem às necessidades humanas. Em meados do século XX, os países se dividiram em dois sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo. Capitalismo é um sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na irrestrita liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Então, desde que você tenha como comprovar que aquele bem é seu, a lei te dá esse direito, É a propriedade privada. E a gente tem o capital,
que é o dinheiro, como símbolo do capitalismo. O sistema capitalista produziu enormes riquezas que, no entanto, não foram distribuídas de forma igual. Por isso que a gente tem a desigualdade social, poucas pessoas com muito capital e muitas pessoas com quase nada, né? E aí a gente vê, o capitalista é o indivíduo que possui os meios de produção e paga um salário às pessoas que não têm meio de produção, mas que vendem sua força de trabalho. Outro ponto de vista, né, outro conceito aqui é o liberalismo, doutrina baseada na defesa da liberdade. No campo econômico pressupõe a livre concorrência, isto é, liberdade de compra e venda, contribuindo para o estabelecimento do capitalismo. O liberalismo foi uma teoria criada no iluminismo, né, que serviu de base para a implantação e estabelecimento do capitalismo. Cidadania. O que é a cidadania? É um conjunto de direitos e deveres dos indivíduos de um país garantido por lei. Tá vendo aí, ó, a lei aparecendo novamente? Exercer essa cidadania de forma consciente é essencial para o convívio na sociedade contemporânea. Os direitos, na cidadania, os direitos são divididos em 3 grupos. O cidadão tem direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Os direitos civis é o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade. Direitos políticos é a participação do cidadão no governo da sociedade. A forma de eleição, tanto ele pode se candidatar, como ele também pode eleger alguém a qual ele confie para lhe representar no governo. Direitos sociais são direitos à educação, trabalho, saúde, lazer e aposentadoria. Por que sociais? Porque abrange boa parte da população. E para discutirmos o termo de cidadania, que nem sempre ele foi visto da forma que a gente viu, dotado de direitos, né? Como a gente vê hoje no Brasil também. Então a gente vai ver a cidadania na Atenas, na Grécia Antiga. A cidadania era exercida apenas pelos homens acima de 18 anos, excluindo mulheres, estrangeiros e escravos. Então, a gente tem aqui, ó, nessa gravura, sem cidadania, os metecos, os escravos e as mulheres. Quem eram cidadãos? Eram os homens a partir de 18 anos, né? Por muito tempo isso continuou em Atenas dessa forma. Agora, como era a cidadania na França, na época da Revolução Francesa? Na Revolução Francesa foi criado um documento chamado de Direitos do Homem e do Cidadão, estabelecendo os direitos do homem independente de sua etnia. Porém, embora essas mulheres tenham participado ativamente, elas não tiveram seus direitos políticos garantidos. Que direitos políticos foram esses? Direito de votar e direito de serem votadas. Durante o decorrer da história, alguns fatores limitaram a cidadania brasileira. Que fatores foi essa? A herança colonial da escravidão, que nem todos os homens eram iguais, nem todos eram cidadãos, por conta da condição de escravos. A grande propriedade privada, as fazendas, onde a gente pode perceber que quem tinha o poder nas mãos, quem decidiam eram os grandes proprietários rurais. A falta de investimento na educação. Tá vendo aí como a educação vale muito? A falta de educação limitou a cidadania brasileira. Além de não ter investimento na educação, as pessoas não eram conscientes que podiam participar da política brasileira. A gente viu o que limitou, agora a gente vai ver algumas conquistas ao longo do século XX. No Brasil, teve direito ao salário mínimo, Getúlio Vargas. A gente vai ver a jornada de trabalho de 8 horas de trabalho, férias anuais remuneradas, assistência médica gratuita, a universalização da educação, quer dizer, a educação se tornou universal, direito a todos, e direito de voto das mulheres.